assim como eu já fui e ainda sou leiga no assunto, porque conhecimento e aprendizado se dá a toda hora e se faz em todo lugar, todos os dias, durante toda uma vida. Somos eternos aprendizes. Eu quero, junto com vocês, não somente entender, mas compreender profundamente todo o mecanismo de como funciona o Ho'oponopono. Por isso, mais esse conteúdo, quanto mais lermos e ouvirmos, mais entendemos e chegamos a uma verdadeira compreensão. Fixamos todo o aprendizado em nossas mentes. O Ho'oponopono trabalha diretamente com a nossa mente inconsciente, o subconsciente, limpando tudo aquilo que armazenamos como verdade, memórias e programas que nos sabotam, que podem nos deixar doentes. Pois em alguns momentos da vida, esses gatilhos são feitos e nos fazem pensar que tudo está dando errado, que janelas e portas estão fechados e todas aquelas crenças limitantes que só nos atrapalham e que nos impedem de alcançarmos os nossos sonhos, de enxergarmos a solução, de sermos quem queremos ser e principalmente nos afasta de quem nós somos, da nossa essência, da fonte criadora de Deus. Porque você pensa que ele se esqueceu de mim ou de você. O Ho'oponopono nada mais é que uma ferramenta que transcende o tempo, que nos foi entregue pelo próprio Criador, para que conseguíssemos reconectar-nos à nossa verdadeira essência, o resgate a si mesmo, porque você apenas se desalinhou, se desconectou e agora é o momento de voltar a essa conexão, de um pequeno Deus que é parte da fonte criadora, a fonte que nunca, jamais se esquece quem você é, pois cada um de nós é parte. Nós somos parte. Nós temos o potencial que é divino. O nome Ho'oponopono é só um nome dado ao exemplo de Jesus, quando ele disse que a paz, que o reino está sobre e em nós. O reino está dentro de cada um. Jesus é o caminho. Jesus é a salvação do jugo das memórias e programas que rodam na mente humana. Tudo é muito simples, sem mistério e descomplicado. Romanos diz: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O uso do Ho'oponopono faz repousar nas mãos de Deus. O eu inferior, a mente consciente, não tem memória e não tem a característica de recordar um pensamento, já que isto fica fora do seu campo de atenção, mas tem a prerrogativa do raciocínio e da capacidade de fazer escolhas segundo o seu livre arbítrio. Existe uma memória por trás de cada acontecimento, situação e de todo o encontro que acontece na vida de cada ser humano. O Ho'oponopono tem o intuito de liberar o indivíduo de tudo que representa algum obstáculo em sua vida, assim como aquilo que se apresentar como fonte de dor, sofrimento ou pesar, limpando e desobstruindo, transmutando
O processo do Ho'oponopono estimula o indivíduo a primeiro pedir para que sua criança interior, a mente inconsciente, que é responsável pela memória e recordações e que tem qualidades elementares de raciocínio baseadas no instinto, se desapegue de seus medos e libere as memórias que geraram o problema ou a questão. Como a criança interior precisa ser amada, é através do amor incondicional que foi ensinado por Jesus que ela vai liberar essas memórias. Neste ponto, o eu inferior, a consciência, apresenta um papel importante, porque tem a escolha de aceitar, de querer limpar, perdoar, amar ou não. As memórias que começam a ser liberadas pelo subconsciente, já que seu ego fica na ilusão de que está no controle. O intelecto acredita ser o solucionador de problemas, mas não é. Salmos diz: aonde posso ir a fim de escapar e me ausentar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua face e da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Não há para onde você possa ir, nenhuma altura que possa escalar com o seu intelecto, nenhum aprendizado pode te aproximar mais de Deus ou torná-lo menos precioso para Ele, nem profundezas que possa alcançar em sua alma, em que Deus não esteja com você. Deus está sempre com você, por você e para você. Deus está dentro e não fora. Quando a mente consciente se rende, com humildade, aceita e abre espaço para a limpeza das memórias, apresentando confiança no processo, assim como a sua consciência decidiu ler ou ouvir essas palavras, ela se retira conscientemente, deixando espaço para que a divindade, para que Deus haja em seu favor. Nesse contexto, o eu superior, a mente superconsciente, é a parte que encontra-se diretamente em contato com a divindade interior, sendo que é a ela que será solicitada a limpeza das memórias, quando forem liberadas pela criança interior, ou seja, pelo subconsciente. E, a partir daí, você se alinha com o todo, com o potencial que você é na sua essência. É feita a conexão com o Eu Sou, com a divindade suprema, com o todo, com Deus que tem a função. Eu diria que Ele tem o prazer em limpar e purificar as causas dos problemas e questões. Deus nos ama e sempre quer o melhor e quer nos abençoar. Ele nos ama incondicionalmente e tem muitas bênçãos para nos dar e que não são apenas coisas materiais. As melhores bênçãos são as espirituais. Isaías diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como fica fácil entender a beleza e a perfeição de Deus, o amor perfeito para conosco. Agora preste atenção, escuta que poder tem essa frase também de Isaías. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, eu te delineei,
Eu te projetei. As tuas paredes estão continuamente diante de mim, sob os meus olhos. Que maravilha saber que toda vez que Ele estende as suas mãos, o seu nome, o meu nome, o nome de cada um, está nas palmas de suas mãos abençoadoras. Enfim, o objetivo é dominar a extensão da criança interior, disciplinar o ego para obter um contato sincero e verdadeiro com o eu superior, que quer nos abençoar, o divino que está em nós. As três mentes precisam estar em alinhamento e congruência. Dessa forma, quando entramos em harmonia, passamos a fluir com o grande rio da existência, usufruindo nosso direito natural de viver em abundância, saúde, prosperidade e bem-estar. Tudo isso transcende a memória e a razão. É a fonte ou tudo o que é. É uma essência puramente espiritual, que se manifesta, se projeta e nos orienta. Sua função é a criatividade sob forma de experiência mental, emocional, espiritual, energética e física. É a intuição, os insights ou a inspiração que poderá vir mentalmente através da oração ou meditação, mas também pode vir com um presságio contido no movimento dos pássaros e das nuvens, no conteúdo de uma conversa, num sonho, em uma projeção astral, através da leitura de um livro ou até assistindo um programa de televisão, assistindo um filme ou ouvindo uma música. Quando Deus quer, até as pedras falam. Por isso, fique atento e ouça. Ouça a voz de Deus. Você sabe, você sente. Basta se abrir, deixar fluir, e seus ouvidos, olhos, corpo passam a ser sensíveis às energias do universo, à energia divina, a Deus. Vou contar uma experiência maravilhosa, que foi um sonho que eu tive, e eu não sabia o seu significado. Mas aquele sonho era lembrado constantemente pela minha mente consciente. Na época, o dirigente da igreja que eu frequentava me disse que ele não tinha nenhum discernimento do sonho, porque eu era uma pessoa fechada e ele não me conhecia a fundo para dizer o significado. Uma manhã, eu estava dirigindo, orei e pedi a Deus que Ele me revelasse o que o sonho queria me mostrar, porque Ele sim conhecia e conhece as profundezas de meu ser. Terminei a oração e decidi ligar o rádio em uma sintonia gospel e instintivamente comecei a lembrar o sonho, devagar e em detalhes. Já nas primeiras lembranças, começou a tocar uma canção explicando aquela cena. Pensei na cena seguinte e, incrivelmente, a rádio mudou de sintonia, em uma outra frequência em que o radialista falava e explicava exatamente aquela outra cena do meu sonho. Fiquei perplexa. Pensei na próxima cena e a rádio voltou para a sintonia anterior, quando já tocava outra canção, explicando, mostrando-me o significado daquela outra cena. E assim consegui, através da união de minhas mentes, a Deus, ouvindo o que Ele estava falando, entender e compreender todo o sonho. Parei o carro, anotei tudo. E sem pensar, fiz conforme a inspiração. Eu parei de fazer um curso maravilhoso que estava fazendo, mas estava acontecendo um problema que poderia me afetar. E 1 ano depois, eu tive outra inspiração para voltar e terminar o curso. E assim eu procedi. Foi o curso de teologia.
Segundo o Dr. Heulin, nós temos duas maneiras de viver a vida. Vivemos pela intenção inconsciente ou pela inspiração, ouvindo a voz de Deus a falar em nosso coração. A intenção, segundo estudos, surge primeiramente no subconsciente. Existe um surto de atividade cerebral antes de termos a intenção consciente de fazermos alguma coisa. Assim, quando vivemos pela intenção, agimos condicionados por memórias e expostos aos mesmos problemas e situações que foram armazenados durante a existência desde a criação. A inspiração só pode ser conseguida quando nos libertamos das memórias que regem nossas vidas desde a criação. Quando limpamos as memórias e voltamos ao vazio, chegamos ao limite zero. Quando ouvimos Deus através de uma intuição, onde vivemos pela inspiração de Deus, sem interferência de nossos condicionamentos adquiridos por situações, experiências, emoções e julgamentos armazenados em nosso subconsciente. Nós vivemos a vida tomando decisões, fazendo escolhas, e tudo isso está relacionado com o livre-arbítrio. Mas o que o Dr. Heulin diz é que, na verdade, obedecemos ou não aos impulsos de nossas memórias. Na verdade, a liberdade em nossas decisões conscientes é questionada, segundo estudos e pesquisas, já que o nosso consciente não é o criador, e sim o manifestador do que já foi pré-determinado pelo subconsciente. E o que acontece então se a consciência não sabe como analisar corretamente os pensamentos? Ela tende a ficar repetindo infinitamente tudo o que se passa na mente subconsciente. Por esse motivo, um turbilhão de pensamentos invade a mente a todo instante, causando estresse, medo e ansiedade. Diz Heulin que a sua escolha é fazer ou não a limpeza. Se você estiver purificado, limpo, quando a inspiração chega, você simplesmente age de acordo com o que você está ouvindo, proveniente de Deus, da fonte. Você não pensa no assunto. Se você pensar, você estará comparando a inspiração com alguma coisa, e essa coisa é a memória. Limpe a memória e você não tem escolha. Você tem apenas a inspiração e age de acordo com ela, sem pensar. A inspiração apenas existe. Só precisamos deixar que ela se manifeste. Nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu, o seu verdadeiro eu. Em primeiro lugar, a sua essência. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sob a forma de pensamentos, sentimentos, palavras, atos, ações e realizações que são divinos. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição, sob a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação, pobreza e por aí vai. Assim, no dia a dia, ao aplicarmos esse conhecimento, coisas que a princípio parecem milagres tornam-se normais. Então, o Ho'oponopono auxilia a restabelecer o equilíbrio em você e depois em toda a criação, trazendo abundância, prosperidade, saúde perfeita. Entenda-se por transmutar os pensamentos, resolvê-los, acalmá-los, curá-los, tirá-los do estado negativo e passá-los ao estado positivo. Porque
O universo físico é uma realização dos seus pensamentos. Você é 100% responsável por criar o seu universo físico como ele é. Se os seus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física doente, sofrida e destrutiva. Mas, se os seus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física transbordando amor. Não existe lá fora, tudo existe como pensamentos em sua mente. O Ho'oponopono modifica o futuro próximo, desenvolve a espiritualidade, dá um relacionamento mais harmonioso em si mesmo e com os outros, mais percepção extrasensorial, elimina doenças, complexos, crenças que limitam, emoções como medo, depressão, solidão, entre tantas outras coisas. Ao repetirmos as frases ou mantras, jogamos luz sobre os pensamentos e emoções. Funciona como se agora Deus ouvisse as nossas preces, porque antes os pensamentos eram tantos e tão confusos, ambíguos e repletos de ansiedade, que não chegavam até a esfera divina. Podemos usar inúmeras técnicas para mudar nosso passado, mudando nosso pensamento em relação a ele, pois passados são apenas lembranças, conscientes ou não, no nosso agora. Como também podemos mudar o nosso futuro, lembrando que o futuro é apenas as preocupações atuais, são meras probabilidades e que você poderá mudá-las para possibilidades infinitas e grandiosas, maravilhosas e abençoadas, mudando os padrões atuais de pensamento. Com o Ho'oponopono, você tem a força do aqui e agora para mudar as crenças limitadoras e conscientemente ressignificar o passado e plantar as sementes para um futuro de sua escolha. Quanto maior a presença, maior a influência e a eficácia. Quando você confiar no seu superconsciente, na sua conexão com o Eu Sou, mais precisas serão as suas respostas. A fé, a confiança, a paz que excede toda a energia, pensamento e entendimento, o controle divino sobre todas as coisas. A verdadeira paz é um dom divino que reflete o próprio amor de Deus. Praticar o Ho'oponopono favorece a iluminação de seu caminho, lembrando da autorresponsabilidade antes de qualquer coisa e do desapego. E em seguida vem a aceitação, o entendimento e a lembrança de quem você é, para então liberar as memórias do inconsciente e permitir que a sua parte divina as transmute. O Ho'oponopono atualizado é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. É uma súplica ao amor, para que anule as energias tóxicas e as substitua com o seu eu original. Lucas nos diz: amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O amor realiza isso, circulando pelas mentes, começando pela mente espiritual, o superconsciente. Em seguida, ele passa a circular pela mente intelectual, a mente consciente, libertando-a das energias do pensamento. E, finalmente, o amor se dirige à mente emocional,
o subconsciente, anulando os pensamentos de emoções tóxicas e preenchendo-as com seu eu original, a sua mais pura essência divina. Problemas podem ser resolvidos sem a necessidade de se saber o porquê deles. Solucionar problemas parte do propósito da existência. É do que se trata o Ho'oponopono Identidade Própria. Para solucionar problemas, 2 questões devem ser respondidas. Quem sou eu? Quem tem o comando sobre a minha vida? É necessário haver dedicação e disciplina ao praticar a técnica, principalmente quando o bloqueio existente for muito grande. Porém, é bastante interessante o fato de poder fazer esta prática em qualquer lugar e hora, desde que você esteja disponível e esvazie a sua mente. Aquietar, sentir, encontrar o vazio dentro de si e confiar na divindade, em Deus, para que consiga limpar todas as memórias que impedem o fluxo de sua vida em qualquer área. No entanto, é fundamental que você queira fazer as mudanças necessárias e perdoe antes mesmo de começar o processo. Refletir sobre essas questões e, caso seja mais fácil de fazer uma análise, escrever em um papel os pensamentos e sentimentos que o incomodam e estejam relacionados com as questões a serem transmutadas. Lembre-se que ao mesmo tempo em que acontece a prática do Ho'oponopono, tudo é ressignificado. Os pensamentos e atitudes relativas ao problema precisam mudar, para que você possa emitir outra vibração ao universo, que vai determinar a realidade a ser construída ou reconstruída. Há então uma solicitação da mente consciente, um pedido para a divindade transmutar memórias ao vazio. Você reconhece que é 100% responsável e que existem memórias com padrão de repetição em sua mente inconsciente, causando problemas. O pedido então se move da mente consciente para o subconsciente e após sobe para a mente superconsciente, se unindo ao todo, ao divino, a Deus. A inteligência divina envia energias transmutadoras que, por sua vez, fluem para as mentes consciente e inconsciente, onde irá neutralizar as memórias designadas. As energias neutralizadas são liberadas, deixando um vazio, o estado zero ou limite zero. Esse é o momento em que podemos recomeçar, reconstruir uma nova história, a partir de novos sentimentos, novas vibrações que validam aquilo que sonhamos, o que queremos viver em nossa nova realidade. Limpe e ajuste o seu foco, o olhar que você está dando para a sua vida. Volte para a sua essência. Se reconecte à fonte criadora que é Deus. Seja quem você deseja ser. Desenvolva as mais íntimas potencialidades, tornando-se um ser humano melhor. Escolha e seja. Viva a sua melhor versão. Você tem sonhos lindos, desejos e objetivos maravilhosos e merece realizar todos eles. Principalmente a saúde perfeita, ser abundante e próspero em todas as coisas. Você merece porque você é filho do Criador, assim como eu e todos neste universo. E temos a capacidade e os poderes para isso. Basta força de vontade, basta querer. Somos capazes de curar a nós mesmos e assim curar o mundo à nossa volta. Somos co-criadores. A prática conduz ao estado zero ou de vazio, favorecendo o acolhimento das inspirações vindas da parte divina, de quem você realmente é.
A partir daí, ela auxilia você a sentir e acolher cada coisa que lhe acontecer, mesmo as mais insignificantes, com um sentimento de amor, humildade, perdão e gratidão. No próximo capítulo ou vídeo, vamos compartilhar um pouco sobre o que é o estado zero, o chamado de novo ser humano. Como está a ampliação de seu conhecimento, de seu aprendizado sobre como o Ho'oponopono funciona ou age até aqui? Deixe a sua versão nos comentários. Fale um pouco do que está sendo para você esse acesso ao divino em você. Muita luz, amor e paz para mim e para você.